São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. 20 milhões de pessoas numa mega cidade, com mega problemas. E quando cada segundo é vital, a ajuda só pode vir de um único lugar. No episódio de hoje, o sequestro de uma criança. Ai, meu Deus, onde está esse neném? O combate ao crime organizado. Policial baleado, aonde? E resgates médicos em uma cidade violenta. Para, polícia! 24 horas na vida de homens e mulheres que arriscam tudo para salvar vidas. Me ajuda aqui! Estes são os Águias da Cidade. O Grupamento Aéreo de São Paulo é formado por mecânicos, pilotos e tripulantes operacionais. Mas antes de tudo, cada um deles é policial militar. Policial é a maneira de que você tem de fazer alguma coisa para alguém. Acho que não existe outra profissão que você esteja tão próximo de poder se doar para uma outra pessoa, para um outro ser humano que esteja em uma situação de desconforto. O mais antigo policial dos Águias é o chefe de equipe dos tripulantes, o subtenente Laurelli. Eu estou aqui no grupamento há 27 anos, logo depois da fundação. Eu já faço parte dessa equipe aqui. Boa noite. Fala. Comandante, para dar início na operação Impacto lá no CPA e M6. Tá bom, eu vou dar andamento então. Ok, obrigado, chefe. De uma geração mais jovem que Laurelli, o tenente Borel é chamado para participar da Operação Impacto. Uma operação policial conjunta em terra e no ar. As viaturas se concentram em determinado horário, elas saem para o patrulhamento. Elas são empregadas ao mesmo tempo e elas patrulham as regiões de maior incidência criminal, visando a saturação da área. Borel será copiloto do tenente-coronel Falcone, piloto experiente nessas operações policiais, como a Operação Impacto. No caso aí dessa área, normalmente o que acontece lá são ocorrências de roubo, roubo a banco, roubo a veículos. Nós vamos sair agora, vamos lá para a operação CPA-M6, Operação Impacto. E pega todo mundo de surpresa, né? Porque isso é reservado, só fica sabendo na hora de sair. Às vezes nem a gente sabe para onde que vai. Laurelli é um especialista em armas e sempre auxilia na escolha do armamento a ser usado nas ocorrências policiais. Existe muita tecnologia e engenharia em cima da arma. Isso me fascina como a aviação. Nas missões policiais atendidas pelas equipes Alfa, um tripulante fica ao lado direito da aeronave, usa uma arma de curto alcance e protege o piloto. Ao seu lado fica o copiloto, o comandante da operação. Um segundo tripulante patrulha a cena com uma arma de fogo de longo alcance. Mas para esta missão, a equipe ainda não está completa. Vai pra cá, o comandante da Força Tática. No final. Sim, gente. Ele era o comandante de companhia daquela região onde estava sendo feita a Operação Impacto. Então ele é o que detinha a informação de onde estavam feitos os bloqueios policiais e onde estavam acontecendo os crimes, né? Por isso que era importante na aeronave, né? Como a gente ali tem comunicação com todo mundo, então ele tem essa facilidade também de se comunicar com toda a tropa dele. Pega a Avenida do Estádio e vai embora direto. Tem sentido na refinaria, chefe. Em 9 minutos, o Águia percorre 33 quilômetros e chega à região da Operação Impacto, no sul da Grande São Paulo. Uma área com altos índices de criminalidade. As viaturas estão espalhadas, comandante. Elas devem estar dispostas aí no terreno. É feito todo um planejamento antes, com base em índices criminais. Então você sabe quais os locais e qual o tipo de crime que está acontecendo. Então você vai com esse foco. A favela da Coca tá logo à frente aí, comando. Quer dar um giro ali?
tudo aí, comandante. Aqui é conhecido como o drive-thru da droga, comandante. Os caras passam nessa rua, né? O pessoal passa, pede, paga e depois recebe no final lá. E geralmente quem entrega é o menor, né? Chegou a informação de Palpa Mike baleado. Palpa Mike baleado, então. Policial baleado, aonde? Aí chega nessa rua. Um rouba-banco que tinha informação que tinha um policial baleado. Ao comandante cabe a decisão de abandonar e enfraquecer a Operação Impacto para tentar ajudar um colega PM baleado. E é duro você tomar essa decisão. E às vezes você toma uma decisão que você fala, puxa, se o Águia não for, a pessoa vai morrer. E aí? Policial baleado, aonde? Esquerda, esquerda. Vai lá. Em 13 minutos, o Águia atravessa 46 quilômetros e chega ao banco que está sendo assaltado. Esse é por aqui, viu, chefe? Olha a bolacha, tem um centro comercial lá na frente, tá vendo? Ó, tem a viatura aqui, ó. Duas viaturas, ó. Teve entrou no local, falou que tá sendo novidade. Eu tô achando o seguinte, cara, souberam da operação lá, Jogaram estão colocando os meios tudo pra cá, bicho. Pra tirar a atenção da saturação lá. Parece que é erro de trote, então, hein? E o helicóptero é muito rápido, então a gente foi até lá, estava tudo em ordem, e depois nós passamos essa informação para a rede toda. O Copom pra Ciência, OGA 04, em apoio à Operação Impacto, QSL. O Águia retorna à Operação Impacto. Aquele veículo ali, ó, que tá saindo, ó. Com certeza, ó, pisca-alerta, olha lá, pisca-alerta. Ó, tem os carinhas de moto, ó. Tinha uns 3, 4 caras de moto. Ah, com certeza é carinha de esquema. Olha lá, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu já meti um capuz na cabeça já, pá. Colocou o capuz? Colocou. Tem viatura nas ruas aqui e na principal da favela, só. O Águia se comunica com as viaturas que se dirigem ao local para a abordagem dos suspeitos. Tá vendo? Tô falando. Você chegar no local e as motos saírem correndo, né? É suspeito, né? Comandante, os pontos aí nós já fizemos todos. Tá bom. Com o apoio do Águia, a Operação Impacto possibilita a penetração da polícia em regiões violentas da cidade. E não demora para chegar uma ocorrência policial via Copom, a central da polícia. Só de operações Cabo Emerson, bom dia. É um roubo com retenção de vítima. Pode mandar, pode falar. 2 indivíduos de uma moto abordaram um Fusca e levaram um Fusca e tem uma criança no banco de trás de 2 anos. Águia 10 está a caminho. Águia 10, capitão. Apesar de ser corriqueiro, você trabalhar e vivenciar acidentes, dor, sofrimento, roubo, furto, esse calejar que a profissão nos impõe, faz com que você decole, fique atento aos parâmetros, à concentração da ocorrência, situações de risco, perigo. A missão tem que ser cumprida, né? A missão tem que ser executada. Os tripulantes Emerson e Wagner acompanham o capitão Renato nesta missão. A partir do recebimento do chamado do Copom, em 3 minutos a aeronave está no ar. A partir do momento que a gente está fazendo parte daquela tripulação da aeronave, a gente sabe a real necessidade do policial que está lá embaixo. Cabine pronta, porta fechada, cintos afivelados. Iniciando. Existe uma confiança entre o piloto e o tripulante. O piloto não vai questionar quando o tripulante solicitar uma curva à direita, por exemplo. Ele vai simplesmente fazer. Em
6 minutos, o Águia cruza os céus da cidade e chega ao local da ocorrência. Copom, Águia 10 em QTI. Tem maiores dados pro Águia? Somente isso daí, 2 indivíduos em uma moto. 2 indivíduos em uma moto e não fornecido características das motos. Um Fusca marrom 71, criança de 2 anos aí no banco de trás. A ocorrência é o seguinte, chefe. Um Fusca marrom e no banco de trás tem uma criança de 2 anos. Gente. A decisão de decolagem não foi pelo roubo do veículo, né? A motivação foi a preservação da vida. Salvar uma vida, que era uma criança que estava no carro quando ele foi levado. Qual a idade da criança? 2 anos, chefe. O Águia decolou para uma ocorrência policial. O roubo de um Fusca marrom que tem como vítima, no banco de trás, uma criança. Já tá subindo o Fusca. Aqui, ó. Visual do Fusca. A viatura tá chegando aqui. Verifica esse Fusca marrom. Esse Fusca aí, à sua esquerda. O Fusca tá na cor azul. Nós achamos vários carros na mesma característica, só que não batia 100% a característica. Pô, tem bastante Fusquinha aqui, hein, cara. Se tiver na área, nós vamos achar esse carro. Vamos sim. Existe o tirocínio policial. Essa é a palavra, tirocínio policial. Você olha para alguma coisa e fala, tem alguma coisa errada ali. E você direciona a sua atenção para aquela pessoa, para aquele veículo e vai até o final. E aí, chefe, onde tem desmanche aqui? Vamos pensar, né? Desmanche aqui tem muito na divisa de área aqui. Vamos lá. E por alguma forma inexplicável, né, a aeronave foi levada exatamente para cima do veículo. O Copom Águia 120. Prossiga o Águia. Copom, confirma aí com a vítima do Bravo 4 do Fusca, se tem isso filme o carro. A 106, em que é Pedro Copom. Positivo, tem seu filme. O Águia, confirma aí, o veículo tem seu filme. Nós localizamos o veículo com as características, fizemos um voo um pouco mais baixo para verificar a placa. E o emplacamento? Esse emplacamento aí é o Bravo Índia Zulu. A placa bateu com o veículo, né? Copom, Águia 10 aqui, localizamos o veículo. Verifica aí com a viatura se eles estão no visual do Águia aí. QSL aí, o Águia está solicitando apoio aí, possivelmente o veículo abandonado aí, para informar o QTH, QSL aí. Ficamos muito satisfeitos, né? Porque acreditávamos que a criança estava ali ainda dentro do carro. Todos os integrantes do Águia são policiais militares e trabalharam em alguma tropa de solo antes de ingressar no grupamento. O subtenente Laurelli, que era da tropa de choque, prepara a pista do TAT, o teste de aptidão de tiro. É uma situação de tiro bem cenográfica que você, eventualmente, pode enfrentar num confronto na rua. Ele acaba avaliando a disciplina que ele está tendo com o armamento, a segurança. Eu tenho uma arma que está apontada para uma outra pessoa. Não posso induzir que seja isso um refém. Ele falou, solta o refém. Estou induzindo ele a criar um refém. Essa daqui é um sistema de treinamento de tiro para preservar a vida, primeiro do policial, depois de uma eventual vítima e, se for o caso, até preservar a vida de um agressor da sociedade. E é com base na preservação da vida que esses policiais serão avaliados neste teste, inclusive o próprio Laurelli. Tem aquela sensação, né? Não posso errar. Eu sou um instrutor, um multiplicador. A gente também tem essa preocupação, né? É um lastro a mais na avaliação. Enquanto Laurelli prepara as pistas do teste, a equipe que participou da Operação Impacto volta para o grupamento. Borel também segue agora para o TAT. Apesar de ser um jovem tenente, Borel tem bastante vivência no mundo militar. Sempre vivi em vilas militares, em prédios em que você só tem militares. Eu estudei em colégios militares também. Então isso acaba marcando um pouco, eu acho, o convívio, o relacionamento. Então isso aí ele vai te formando, acho que de uma maneira diferente. Uma maneira um pouco mais, talvez, disciplinada, um pouco mais regrada.
A Polícia Militar de São Paulo adota o método Giraldi, que prevê o uso defensivo da arma. Borel é especialista no método e por isso coordena o TAT. Ele está ajudando, através de técnicas e procedimentos, evitar o disparo. Você trocar tiro com o bandido, hoje não é o mais importante. Aurélio, ele vai pro canto dele, eu venho pro meu Borel conta com a ajuda de Laureli, que também será testado hoje. Vamos convencionar, o policial que tiver retaguarda já fica lá. Aonde? Na outra coisa? Isso. Ele fica aí, fica na posição sul, com a arma travada. Acho que até melhor. Isso. Travada? Só questão de segurança. Policiais prontos? Perigo! O importante de você ir e estar acreditando que aquilo lá é o mais próximo da realidade. Polícia Militar, larga a arma. Correu, polícia! Alvo apontando para o senhor. Lembra? Atira. Atirável. E nesse momento a sua vida está correndo risco, então você tem que entrar acreditando que aquilo lá é a realidade que vai acontecer com você. Caminhe em minha direção. Eu não vou. Aí, larga esse martelo, Polícia Militar! O instrumento do policial militar é a arma, além da inteligência, além do bom senso, do jogo de cintura, a arma faz parte. Abertura! Então é importante que nós conheçamos e saibamos manejar esse instrumento de trabalho. Calma, larga a arma, larga a arma! Não, quem é você, meu? Aqui é a Polícia Militar, vamos conversar. Não quero ideia, não. Vá pra fora. Ó, meu, não tá nem olhando pra mim? Não quer conversar comigo, não? Tenente Galete comete um erro que na vida de um policial pode ser fatal: perder o contato visual com o perigo. Não vou matar ela. Então não vai matar. Baixa a arma e a gente vai conversando dessa maneira. Vai. Então tá bom, polícia. Tudo resolvido. Você foi pedir o apoio da especializada, você perdeu o contato, virou pra trás e olhou pro capitão. Como o quadro é dinâmico, ele pode nesse momento ou ter corrido, ter largado a moça, ter se aproximado. Por isso que a gente nunca pode perder o contato com o alvo. Eu tenho uma consideração aqui. A entonação de voz demonstrou quem tinha o domínio da situação. Parabéns. A 20 quilômetros do teste de aptidão de tiro, o Águia segue na busca por uma criança sequestrada. A equipe localizou o carro e agora aguarda para saber se a criança se encontra ali dentro. Copom Águia no 0, o carro já estava estacionado, QSL. Solicitamos as viaturas para o apoio em solo. À sua direita, viatura. Ó, dentro do carro, tava chorando lá do carro. Meu Deus do céu. A gente estava no helicóptero vendo tudo aquilo e começou também a pensar: meu Deus, onde que está essa criança? Enquanto a equipe de solo investiga, o Copom tenta achar mais pistas para o caso. O senhor é o pai da criança? O senhor sabe onde está a mãe da criança? Se for o caso, a gente pede para a viatura deslocar até a residência lá para verificar se ela não tem envolvimento, tá bom? Ele falou que ele que cuida da garota, a mãe da criança deixou a guarda da criança com ele e ele ia entregar hoje para a avó. Há dúvidas sobre a veracidade de haver uma criança no interior do banco de trás? Não, negativo. Apenas surgiu uma dúvida aí, questão em relação à mãe, que é sério. O cidadão aí tá achando que a mãe tem envolvimento, é sério. Ai, meu Deus, onde está esse neném? Depois de muito tempo de busca, o Águia encontrou o Fusca roubado que procuravam. O pai da menina suspeita que tudo não passa de uma armação da mãe. Há dúvidas sobre a veracidade de haver uma criança no interior do banco de trás? Não, negativo. O cidadão aí tá achando que a mãe tem envolvimento, é sério. Bom, passa pro Águia as características da moto que efetuou o Bravo 4. O solicitante não se recorda, somente uma moto de cor preta. Ele não soube precisar melhores características. Os policiais de terra encontram a mãe. Os policiais estão conversando com a mãe da criança, estão verificando se não houve nenhum episódio recente que tenha feito com que o pai tenha, sei lá, apresentado um pouco de raiva por ela e ter querer descontar na criança ou não. Pai e mãe trocam acusações e o caso da criança desaparecida se complica.
No TAT, teste de aptidão de tiro, Laureli e Borel foram os avaliadores na maior parte do tempo. Mas agora chegou a hora do subtenente Laureli ser avaliado. Ei, garota, o que você tá fazendo? Você tá sozinha aí? Não, eu tô brincando aqui com a minha mãe. Então faz o seguinte, vai pra junto dela. Você viu alguma coisa diferente? Eu vi. O que tá acontecendo então, garotinha? Então, eu vi um pessoal armado aí, tinha uns negócios na mão, meio estranho aí. Mas, ó, você me protege, polícia? Pode deixar, eu estou aqui pra proteger você e tomar conta da sua integridade física, sua e da sua mãe. Nossa, agora eu fiquei contente. Tô indo pra aí, viu? Tá ok, vem pra cá. Para, polícia! Ei, você! Para! Polícia Militar! Mostre as mãos! Eu tô parado aqui, polícia. Mostre as mãos! Na verdade é o seguinte, polícia, eu vi um pessoal armado aqui, viu? Tá ok, então venha na minha direção pra você ficar protegido. E fique junto da viatura. Tem uns caras armados e, ó, tem um cara vindo pra cá, tá no corredor aí, polícia. Vai aparecer, olha aqui, olha do meu lado aí, polícia, olha aí, polícia, olha ele aí. Diferente de todos que passaram pela pista, Laureli não atira neste momento. Você não viu ele não, polícia? Tá armado lá? Eu vi, deixa ele fugir, eu pego ele depois. Mas eu não posso efetuar disparo na sua direção, não posso colocar sua vida em risco. Então ele correu. Essa pessoa que correu, você, no seu entendimento, você achou por bem não efetuar o disparo para não colocar em risco aquele cidadão. A vida é o terceiro. Uma vida a gente não tem a possibilidade de salvar ela duas vezes. Tá? Mas o bandido ele vai continuar na profissão dele e a gente pega ele amanhã. Nós observamos a pista. Laureli conclui seu teste com sucesso. Na tomada de ângulo. A intenção é, para quando vocês precisarem, vocês estiverem sozinhos, no mínimo vocês vão lembrar do que a gente pegou naqueles detalhes, principalmente com relação à exposição. É melhor a gente deixar o suor na pista do que o sangue na rua. Tá? Pessoal, é isso aí. Fechou? Fechou. Então tá. Uma salva de palmas para todo mundo, né, galera? E assim o TAT termina. E o Águia, após localizar o Fusca roubado, inicia o retorno à base, sem saber a verdadeira natureza do crime. Só para confirmar que o Águia já está de retorno à base para reabastecimento, qualquer QRU é só solicitar. Seu Código pode falar. Na sala de rádio, é a equipe de resgates médicos que agora recebe um chamado. A equipe de enfermeiros e médico, comandada pelo capitão Gomes, se prepara rapidamente para decolar. Vai iniciar o Águia 04. Onde que é a ocorrência? Chefe, bem no pé do Jaraguá, chefe. Pode pegar a flor do Jaraguá. Aqui nós vamos pegar a chuva, viu? Vai. O Águia terá que atravessar uma forte chuva para resgatar uma vítima de assalto. Manter essa flor. Tá às 11 horas, ó. Tá às 11 horas. Você visualizou? Já. Pessoal. Livre abertura de portas. Livre. Olha, cara, tem a firma lá. Tem os caminhões, né, chefe? Pode ser não. É, tá tranquilo ali, viu, chefe? Então vamos lá. As nossas aeronaves fazem salvamentos, pousam em locais não preparados, participam de ocorrências graves. Eu fico girando, aí vocês vão lá e confirmam, é melhor. Tá? Ô, Rodrigo, você fica comigo na aeronave, eu vou manter girando, tá? Em 5 minutos, eles chegam ao local da ocorrência. Livre desembarque. Uma vítima? A violência não faz parte apenas da rotina das equipes policiais. E desta vez, não há nada que os águias possam fazer. Ah, é? O que foi lá? Tiro na cabeça. Nossa senhora. Vertical, esquerda livre. Chegou a mulher dele agora lá, coitado. Ah, não, um comércio. Ah, foi assalto, com certeza. A
A equipe policial que achou o Fusca retorna à base, sem saber que no Copom o caso foi desvendado. Comandante, os policiais eles desconfiavam da versão do pai da criança, que ele afirmava que indivíduos tinham roubado o veículo. Eles encontraram o veículo nas proximidades, o veículo não existia sinais de que o motor estava ligado, o motor estava muito frio. Conversaram com o pai da criança, ele confessou que matou a criança. Indicou o local onde teria jogado o corpo da criança. Os policiais foram até o local, um bueiro nas proximidades da residência dele. E, infelizmente, localizaram o corpo do neném. Passa pro DHPP e faz uma resenha da ocorrência, por favor. Na sala de rádio, os águias descobrem o desfecho do caso. O pai matou a criança ontem e hoje ele simulou, fez essa falsa denúncia de crime. A criança em si não foi raptada, ela foi morta. Foi morta pelo próprio pai. Fizeram uma careação, ele, a mãe, porque ele é separado, e ele, juntamente com a madrasta, né, que seria a nova mulher dele, eles cometeram esse homicídio. E houve uma presença de espírito muito forte do atendente, do policial da viatura no solo, que colocou a mão no capô do carro, no motor, e viu que o motor estava frio. E daí, né, da localização pelo Águia, que isso levou 30 a 40 minutos, do começo ao fim, é onde toda a história foi desmoronada. Até o momento que ele também não aguentou e acabou por indicando o local exato onde estava a criança. Era o crime perfeito, né? Porque aí iam encontrar o carro alguns dias depois, outros dias depois iam encontrar o corpo da menina no bueiro, e seriam aquelas pessoas, né, que ele fantasiou, os motoqueiros que haviam feito essa barbárie. Mas ele não contava que a aeronave decolaria nesse dia para buscar um Fusca 1971, um Fusca velho, sem para-choque. Não foi pelo Fusca, foi pelo apelo à vida. E ele não contava com isso. O cotidiano violento de uma das maiores metrópoles do mundo marca o Dia dos Águias. A equipe do Capitão Gomes não chegou a tempo de resgatar um homem baleado. Mas antes mesmo da aeronave tocar o solo, uma nova ocorrência chega. Eu acho que é nova ocorrência. Solo Águia, Águia 4, baixar. A ocorrência que chegou para nós foi uma vítima de sexo masculino, idoso. Ele caiu do telhado, ele caiu em cima de uma lança e essa lança estava transfixada na perna. O enfermeiro Milton, que recebeu o chamado via rádio, assume a equipe de resgate. Vamos para a próxima aí. 23 quilômetros separam o grupamento da ocorrência. O Águia chega em 7 minutos e busca agora um local para pouso. Tá no visual ocorrência, boa noite. Alta atenção. A equipe dos Águias se divide. Médico e enfermeiro correm para o resgate. Piloto e copiloto fazem a segurança da aeronave. Quando a gente pousa nesses locais, a gente tem que ficar próximo à aeronave. Nessa situação, o copiloto que deveria pegar os dados da vítima acaba não se afastando para auxiliar o comandante na guarda da aeronave. Tá bem. Deixa eu até atrás. Valeu, irmão. É 9.
Laurelli retorna do treino anual de tiro e passa por uma nova avaliação. Outra atividade minha que eu exerço aqui, que é de instrução de tiro, junto com associado com atividade aérea, eu estou com uma perda auditiva. Com licença, Major. Se você não tiver o mínimo que o Hospital de Aeronáutica exige, né, que tem toda uma regulamentação com medicina aeroespacial, você é impedido de exercer a atividade. Você se priva da vida familiar, dos seus amigos, para ter uma dedicação para a atividade, que ela exige muito. Major, com licença. Tchau, Laurelli. Mas existe sim uma perda auditiva. Então você precisa ter um mínimo de audição, você precisa ter um mínimo de acuidade visual. E se você for interrompido por isso, você sim tem uma frustração. Você tem sim o medo de parar de voar. O Tenente Borel segue para uma nova missão. Todos estão se deslocando com arma de uso individual, que é para sua proteção. O tripulante da esquerda, ele está com a carabina, que ele vai fazer a proteção da missão policial. O tripulante com uma metralhadora de mão, que ela vai fazer a proteção do lado direito da aeronave. Dois águias decolam para mais uma missão policial em uma área localizada a 5 minutos do grupamento. Uma operação planejada após meses de investigação. Em outra região da cidade, a equipe médica dos águias segue para resgatar um idoso que caiu sobre as lanças de um portão de ferro. Colega, dá você dar um toque no sargento aí pra uma viatura lá na local do pouso do Águia, dar um apoio lá, na segurança? Pessoal, tem que ficar encostado aí, tá bom? Ou encosta aí, eu vou mais pro fundo lá. Tá lá dentro ainda? A gente chega na ocorrência e espera acontecer. Não tem essa ansiedade, senão pode quebrar o protocolo de atendimento. Tava ali em cima. Ô, capitão, a hora que chegar, eu afasto mais lá. Ai, doutor. Os bombeiros precisaram cortar a lança do portão, que está presa na perna do idoso. Ele tá tirando ferro? Não, ainda não, tá não. Bom? O ferro não pode ser retirado fora do ambiente hospitalar, pois a vítima poderá perder muito sangue em pouco tempo. O Águia atende um idoso que caiu sobre as lanças de um portão de ferro. Ai, doutor. A presença de muitos curiosos na ocorrência e ao lado do Águia atrapalha o trabalho da equipe. Pessoal, tem que ficar encostado aí, tá bom? Ou encosta aí, eu vou mais pro fundo lá. Ele tá tirando ferro? Não, ainda não, tá não. Bom? Eu vou botar uma tala aqui, como é que você acha que fica melhor para embalar para transportar? Nessa posição mesmo. Tá, então vamos colocar a tala por baixo. Você vai passar? A vítima está com uma lança transfixada na região da panturrilha, 70 anos. Já em contato com o médico do Cobom, HC, o nosso destino, HC. Severino? Firme aí, tá tudo bem, tá? Mais 10 minutos a gente tá lá no pronto-socorro, tá bom? Você resgatar uma vítima de estava presa em ferragens, você conseguir reverter aquela situação. Eu acho que a função é essa, é fazer a diferença. Pera aí, vem. Rapaziada, ó, lá pra trás, ó. Lá pra trás. Tá bom, dá um apoio lá? Maravilha.
hospital, a vítima terá a lança retirada de sua panturrilha sem perder muito sangue. Para mim, voar é uma paixão. E eu poder fazer isso e poder servir ao próximo, eu acho que isso é um algo a mais. É muito bom. Fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama e poder ajudar ao próximo. Para mim, indescritível. Em uma outra região da cidade, após meses de investigação e planejamento, 2 águias chegam a uma grande área descampada para dar início a uma operação policial pouco convencional. Nós já tínhamos informação que ali se reuniam algumas motos. Se reúne ali mais para poder o quê? Utilizar drogas, venda de droga também. No meio daquelas motos, que eram muitas, existiam algumas motos de roubo ou furto no meio delas. O Tenente Borel é o copiloto do Águia e a sua função é ser o comandante de operações, coordenar com as equipes de solo todos os passos da missão. Fomos com a Águia numa região próxima. Chegamos num voo um pouco mais baixo para não denunciar a presença da aeronave. Nós agimos com um pouco de fator surpresa. Na chegada foi moto para tudo que é lado, tentando fugir. Nós já tínhamos combinado também com as viaturas em solo para poder fechar as rotas de fuga. Com o uso de balas de borracha, os águias e os policiais em terra rendem vários suspeitos. O Águia persegue os fugitivos e usa a força do vento para desequilibrar os motoqueiros. Me colocando no lugar deles, eu com a moto e um helicóptero em cima, com os policiais treinados, os policiais armados. Muitos estavam fugindo por pontos não conhecidos pelas viaturas. Eles começaram a fugir por outros locais. Dois águias participam de uma missão surpresa para abordar motoqueiros suspeitos de estarem envolvidos com roubos e tráfico de drogas. Após abordarem vários motoqueiros, as aeronaves continuam a vasculhar a região e a cercar outros suspeitos. Encontramos 2 motos abandonadas no meio do mato, que eu acho que de repente as viaturas em solo não conseguiriam observar. Eles fugiram, entraram no meio do mato, abandonaram a moto e saíram a pé, para deixar aquele produto ilícito, né, escondido. Uma hora após o início da operação, os 2 últimos foragidos são localizados pelo Águia. Foi uma operação muito bem executada, muito bem planejada, que teve um final muito bom. Então, no meio foi apreendidas diversas motos pelas viaturas em solo, motos sem placa, motos furtadas ou roubadas. Costumamos abordar, acho que quase que na totalidade das motos, com as viaturas de solo.
Missão cumprida. E os águias podem voltar para casa. O piloto, ele tem que saber, quando ele vai apoiar uma ocorrência policial, que a viatura está passando, o que ela está precisando, qual a necessidade, né, do apoio e do apoio aéreo. Então, ajuda bastante você ter trabalhado, ter vivenciado as dificuldades de rua no apoio das viaturas. Isso é fundamental, super importante. O sol ainda não se pôs e o trabalho dos águias continua. Para Laureli e Wagner e os outros policiais que atuaram na escala do dia, é apenas o fim de mais um turno de trabalho. Eu tô na polícia há 14 anos. Eu acho que eu consigo lembrar de quase todas as ocorrências graves que eu tive nesses 14 anos. A ocorrência do Fusca foi a mais difícil, assim, que a gente não esperava jamais um resultado daquele. No primeiro momento, custa acreditar. Falei, não é possível. Eu fui pra minha casa, não comentei isso com a minha esposa, não procurei nem falar isso pra minha família. E foi assim que aconteceu. A polícia é um idealismo. É uma maneira de você participar para que as coisas saiam melhor, de querer fazer as coisas corretas. Quem está olhando de fora não entende a nossa dificuldade, de como é difícil você fazer o trabalho de polícia. Tenho 2 anos ainda de serviço para tirar. Estou começando já a me preparar, já estou achando outras atividades. Todo policial, quando ele está se aproximando da inatividade, ele já tem que começar a se preparar, porque ele tem muita adrenalina, ele tem aquele desprendimento pessoal para ajudar as pessoas. Eu me sinto emocionado, orgulhoso de poder ter me doado para contribuir um pouquinho para a gente chegar aqui. Tenho satisfação em poder fazer parte disso daqui. Hoje eu não consigo imaginar São Paulo sem os águias cruzando os seus céus.